Olá, Taurino, Taurina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final dessa leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Espero que nesta mesa tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, então vamos às cartas. Na casa 1, nós temos a energia do 10 de paus. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 5 de copas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 6 de espadas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do 10 de paus. Nós temos a energia do Ás de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da roda da fortuna, o arcano maior de número 10. Na casa 2, sobre o 5 de copas, nós temos o 5 de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 2 de ouros. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o 6 de espadas, nós temos o rei de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 2 de paus. Gratidão. Bem, taurino, taurina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 10 de espadas, nós temos a energia dos trevos. Sobre o 5 de copas, nós temos a energia da montanha. E sobre o 6 de espadas, nós temos a energia da cigana. Gratidão. Bem, taurino, taurina, a energia do presente ela será regida pela carta o 10 de paus. Atrelada a essa energia, nós temos a energia dos trevos, que diz assim que os nossos caminhos estão abertos, mas há algumas dificuldades no presente. E essas dificuldades aqui é porque você não se abre para o novo. Você não se abre para as novas perspectivas ou novas possibilidades. Você tem que se permitir a receber o divino, né? A vibrar através do teu campo espiritual. O taurino não pode, a taurina, né? É energia telúrica, energia terrena, mas não pode se desconectar de forma alguma da espiritualidade. Sempre tem que estar trabalhando o teu campo espiritual. Então, o caminho está aberto, os caminhos estão abertos. Há problemas nos nossos caminhos, há algumas dificuldades. Isso é um processo normal. Mas essas dificuldades é para que a gente possa se aprimorar
essas dificuldades é para o nosso crescimento pessoal. Uma coisa que nós temos que entender em relação a estas questões do 10 de paus e da carta dos caminhos é que nós não devemos focar nos problemas. Nós devemos sempre focar na solução dos problemas, porque é através do aspecto da solução que nós iremos resolver os conflitos. Há muito peso sobre nós, há muitas responsabilidades. É como se nós estivéssemos aqui carregando uma bagagem pesada. Há uma energia de opressão, onde há outras pessoas dependendo diretamente de nós e a gente se sente sobrecarregado, sobrecarregada, com muito peso aqui sobre os ombros. Mas é como se nós, através dessa sobrecarga, nos sentimos, incapazes de enfrentar essa pressão. O desafio aqui é superar os nossos limites, né? Mas muitos desses fardos, muito dessas responsabilidades, nós assumimos por vontade própria. Então, se você não suporta aqui um peso, uma responsabilidade excessiva sobre os teus ombros, você terá que dialogar, você terá que falar, externar, para que você se sinta um pouco aliviado, aliviada e converse aqui com essas outras pessoas que são dependentes de você. Mas como eu disse aqui no começo da leitura, nós devemos focar na nossa espiritualidade, nós devemos voltar a nossa atenção, para o nosso eu interior. Há necessidade aqui, pela própria representação do As de Copas, de se abrir para o amor, de olhar para dentro, de trazer esse amor incondicional, esse amor a todas as coisas, receber essa luz do divino sobre nós e ser preenchida por muito amor e felicidade. Não é possível conter essa conexão. Se você estiver desconectado do teu campo espiritual, há necessidade, de voltar a essa conexão com o seu divino, com o seu sagrado. Há necessidade de deixar de lado o que não é mais necessário, como a própria representação do 10 de paus, e se render à felicidade, à alegria, o êxtase, o toque do divino, para que você possa canalizar esse amor para as outras pessoas que estão à sua volta. Ser exemplo para as outras pessoas, para fazer com que as outras pessoas também possam procurar o sagrado dentro delas, É um amor aqui que não é possível conter, é a energia de compaixão. Entretanto, a roda da fortuna, o arcano maior de número 10, é uma carta que traz aqui os enigmas, as apostas, como se fosse um alto e baixo, uma montanha russa no nosso campo emocional. Há muitas incertezas, mas ao mesmo tempo muitas mudanças. E para haver mudanças, a gente também tem que se permitir as coisas incertas. Só que a roda da fortuna é uma carta que pede para que nós possamos observar os temas recorrentes que estão acontecendo na nossa vida. É como se nós estivéssemos aqui no mesmo ciclo, na mesma repetição. Nós temos que focar no centro de mudanças e cortar esses ciclos repetitivos que estão acontecendo na nossa vida. Possa ser que há aqui uma certa desorientação com essas mudanças, mas que nós devemos nos permitir a essas mudanças, Há preocupações também com o destino e com o caminho da vida, mas seja você a sua prioridade. Foque em você, traga atenção para o teu amor incondicional, para a tua conexão com o teu sagrado, com o teu divino, e externe, essa felicidade para as pessoas que estão à sua volta. Tenta adequar o que eu estou falando a sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta, veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo estará o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano.
Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente. Nós temos o 5 de copas e atrelada à energia do 5 de copas, nós temos a carta da montanha. É como se houvesse aqui uma sensação de perda, é como se o nosso presente fosse uma energia de lamúria, lamentando um fim, e a gente volta o olhar para o passado e traz a energia de desespero. Pode ser a perda de um ente querido, pode ser aqui um sofrimento emocional, mas que nós devemos reconhecer que a dor tem um propósito, é respeitar a dor e a perda de uma outra pessoa, porque a tristeza, né, ela é temporária. Então há necessidade aqui de não lamentar o fim das coisas, mas olhar para as possibilidades, olhar para o que o universo está colocando nas tuas mãos. Então há uma energia aqui de expansão, tá? Porque a montanha traz segurança, firmeza, concretude, e você se expandindo para o novo. Essa dor da perda aqui na energia do passado necessariamente não é uma perda de um ente querido. Se esse for o seu caso, meus sentimentos, não é uma perda de uma amizade, o fim de um relacionamento, mas pode estar atrelado ao campo do trabalho, ao campo profissional. É como se você tivesse sido aqui demitida de um trabalho de forma injusta, né? Porque o 5 de paus é a oposição de ideias, são os conflitos na carreira ou no trabalho, é a disputa, né? O teste, o treinamento, mas é como se houvesse uma superação de toda essa dificuldade. Se houve esse distanciamento, você venceu, porque este lugar não é para você, né? Há algo melhor na tua energia e na tua vibração. Não fique triste, se expanda, vá em busca de algo novo, porque esse conflito aqui, ele produziu em você uma oportunidade de crescimento e de provação. Confie, né? Porque algo melhor aqui está chegando para você. Solta essa energia, essa vibração aqui deste ambiente, desse local de trabalho tóxico, se esse for o seu caso. Ainda nessa energia, nessa vibração, nós temos o 2 de ouros, né, que traz aqui a mudança como a única certeza, a um processo aqui de aprender a adaptar a uma situação. Como se nós aqui, taurino, taurina, precisamos ser um pouco mais flexível, equilibrar as responsabilidades. Por isso que nós temos o 10 de copas, o 10 de paus aqui na casa 1, que é esse peso sobre os nossos ombros, as responsabilidades. E aqui o tarot traz o equilíbrio. A gente precisa equilibrar essas responsabilidades e aprender que nós não podemos controlar as coisas para sempre, né? É uma energia de aprendizagem, mas que a gente deve aqui mudar de perspectiva, ver o estilo de vida mais simples, né? Conhecer esses altos e baixos, né? Desta simplicidade. Eu acho que há muita responsabilidade sobre você, e principalmente as responsabilidades de cunho material e financeira que você deve soltar. Tenta adaptar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo. Se não ressoar, solta, né? Veja o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão da leitura. Volto a dizer, se você precisar de uma leitura particular, aqui na descrição desse vídeo tem o link para o meu WhatsApp, eu terei o maior prazer de te orientar. Nós temos o 6 de espadas e a energia da cigana. A cigana traz sempre o aspecto intuitivo, para que a gente possa seguir esta perspectiva, tá? É focar no eu interior, focar na energia da intuição e acreditar no nosso processo intuitivo e seguir sempre essa perspectiva.
O Seis de Espadas traz essa transição, essa exploração do campo mental. Há muita aprendizagem na perspectiva de futuro, de novas descobertas, de testar novas hipóteses, né? de perder-se na aprendizagem. O tarô pede aqui para que você também foque nas questões de cunho intelectual, leia, estude, busque conhecimento, né? E siga também pelas incertezas, né? Traga aqui busca, foque em algo novo que você quer, vamos dizer assim, se aperfeiçoar, né? Aprenda algo novo, que esse algo novo vai permitir que você siga em frente. Foque nos estudos, foque no conhecimento, traga aqui novas perspectivas a partir da tua realidade. E muitos desses conhecimentos podem estar atrelados à energia, né, de cunho espiritual, porque nós temos aqui o Ás de Copas, a Roda da Fortuna, trazendo também esse aspecto de expansão. Abaixo, nós temos a energia do Rei de Paus, na casa 3, na perspectiva de futuro, que traz aqui os desejos mais fortes e apaixonados, a necessidade de consumar as nossas experiências. É uma energia de liderança, né? De carisma, de confiança brilhante, né? Onde nós seremos o centro. Nós precisamos apenas dominar as nossas emoções e cuidado aqui na perspectiva de futuro com o masculino, que é representado pelo Rei de Paus, que traz uma característica egóica. Observe atentamente a tudo e a todos à sua volta. Entenda que você precisa agir, mais com a razão do que com a emoção em relação à perspectiva desse masculino, a lidar com esse masculino, a necessidade de centrar em você e não nas outras pessoas. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do 2 de Paus, que traz aqui a expansão, como se houvesse a necessidade de impulsionar as nossas vontades, os nossos desejos pelo universo. É a extensão lógica, né, das nossas ideias, é a exploração e os desejos de ver mais, de conquistar aqui um novo solo, de ultrapassar os nossos limites, porque há muita força de vontade em nós. Então, é o estímulo dessa vontade a um objetivo, a uma meta ao qual nós temos uma intenção, mas que nós precisamos aqui sair da zona de conforto, dar o primeiro passo para que o universo entenda que nós queremos aqui fazer mudanças, né? Mudar de perspectiva, seguir para o novo. Então, não fique apenas vislumbrando, vá, haja, faça, né? Faça o movimento para que as coisas possam chegar até você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que eu irei passar para você, bem como, né, a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 65 da Mabiá, arcanjo de número 65. O salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 89, e a mensagem diz o seguinte: este anjo pode ajudá-la a atrair boa sorte e a ter sucesso. Ajude os que precisam. Cuidado com aventuras sentimentais. Invoque este anjo para ter proteção, ser fiel aos seus ideais e se manter sempre confiante em Deus. Da Mabiá, arcanjo de número 65, o salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 89. Como indicação de leitura, eu trago o livro Os Upanishads, a essência de seus ensinamentos, do Osho, né, do Sri Rajneesh, né? E os Upanishads é um texto que tem mais de 5.000 anos, e aí o Osho faz uma releitura, uma análise, né, mais profunda desta prática, né, hindu. Ele diz assim: a palavra Upanishads
significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto. Upanishads é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishad quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do Absoluto. Se é que o Absoluto pode ser expresso. Realmente, parece difícil, ou mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar, então acontece, vivemos a experiência. E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós, novamente a experiência desaparece, já não está ali. Só restam seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados. Só a mente pode expressá-los. Ele diz assim: este mundo é transitório. Quando nele nasceu, você vive um sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho. Então ele traz chaves, mecanismos através dos textos, através dos Upanishads, para que a gente tenha esta consciência. Ele diz assim: os Upanishads são muito simples, falam coloquialmente, não são filosóficos, são religiosos, não se ocupam de conceitos teóricos, doutrinas, ocupam-se de uma verdade vivida, o que ele é e como pode ser vivenciado. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela, pode apenas entrar nela e deixar que ela entre em você. É o toque do divino em nós, é se dissolver em amor e luz. E aqui o Osho, o Sri Rajneesh traz alguns aspectos desse texto. Gosto muito dos escritos dele. O primeiro livro que eu li dele foi O Semente de Mostarda e trouxe uma outra perspectiva à minha realidade. Já li outros livros, antes do Osho ser Osho, e atualmente eu estou lendo sobre o sufismo, que é um texto também dele. Recomendo a leitura. Esvazie o seu copo para que você possa enchê-lo da essência dos Upanishads e não da pessoa em si. E eu vou deixar aqui a descrição nesse vídeo para, se você quiser adquirir ou se você já leu o texto, deixa aqui nos comentários para que a gente possa incentivar outras pessoas a lerem também. Vai ficar o link na descrição do vídeo, bem como o link do tarô de Waite e o tarô cigano que eu utilizo nessa leitura, o baralho cigano, que eu utilizo nessa leitura. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.